Diga, Deus é bom. Nosso Deus, Ele é fiel, cuidadoso, generoso. E nessa noite, nessa tarde ainda, né? Nós queremos estudar um pouquinho por que cristãos sofrem. Eu não sei se você já entrou em crise e disse: Deus, estou sendo tão fiel ao Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Então, nessa noite já, o Senhor vai trazer algumas respostas para você, para nós, para que a gente entenda que o nosso Deus, pode colocar aí, por que cristãos sofrem. Você vai entender o que é o sofrimento, por que Deus permite que a gente sofra. Nós que entregamos a vida a Jesus, que procuramos agradá-lo, por quê que precisamos passar pelo sofrimento? E eu quero fazer uma pergunta para você. Como você vê o sofrimento? Coloque o próximo. Devo me alegrar com as provações? Como é que pode? Como é que eu posso me alegrar com as provações? E quero falar, sobre 3 homens. Tiago, Paulo, Pedro. 3 homens fiéis. Não estou falando de gente descomprometida. Estou falando de homens de Deus, amém, irmãos? Paulo, Pedro, Tiago. Você sabe que esse Tiago, e eu quero que Marcos coloque aí o texto que nós vamos ler de Tiago. Olha a visão que ele tinha sobre sofrimento. É muito interessante a forma como o apóstolo Tiago via o sofrimento. Como é que pode me alegrar no sofrimento? Olha o que é que Tiago diz. Vamos ler juntos? Meus irmãos, considerem motivo de toda alegria, de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Veja que visão. Sabe que esse Tiago aqui, ele era o meio-irmão de Jesus. Aquele Tiago que saía com Jesus, Pedro, Tiago e João no barquinho, você lembra que a gente tem a musiquinha de criança? Aquele Tiago que saía com Pedro e com João, ele foi decapitado. Assim que começou as perseguições, então Herodes mandou matá-lo. Esse Tiago aqui, ele não cria em Jesus. Ele era filho de Maria. Jesus teve outros irmãos, a Bíblia diz. E ele não acreditava que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o ungido. Ele não acreditava nisso. Ele achava que Jesus era normal, como qualquer outra pessoa. Mas a Bíblia diz, se eu não me engano, em 1 Coríntios 15, que quando Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou, ele apareceu para Tiago. E quando Jesus apareceu para Tiago, e Jesus estava vivo, Tiago então se arrependeu profundamente, se converteu e se tornou então o principal líder da igreja de Jerusalém. Eu imagino que depois que Jesus apareceu para ele, como ele ficou envergonhado por não ter acreditado que ele era o Cristo. E eles foram criados juntos, dentro de casa, por 30 anos. Imagine aquela convivência. Mas ele não acreditava. Então, quando Jesus apareceu para ele, ele então foi transformado em um grande homem de Deus. E ele então se tornou um líder poderoso lá em Jerusalém. E a visão que ele aprendeu sobre o sofrimento, sobre provação, sobre luta, é que é motivo de grande alegria. Isso nos choca, sim ou não, irmãos? Nos choca, não é? Porque a gente pensa que porque somos cristãos, estamos livres do sofrimento. Mas Jesus, ele não garantiu isso para nós. Jesus, ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Sim ou não?
Lá em João ele diz: olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, eu vou estar com vocês todos os dias. Então Jesus não disse que a gente, porque somos crentes, não vamos sofrer. Ele, sendo justo, ele aprendeu, né, a obediência pelo sofrimento. Ele é um modelo para nós, porque ele aceitou passar pela cruz. Então Jesus nos inspira a sermos fiéis. Então Tiago, ele ficava considerando o sofrimento um motivo de grande alegria, porque ele sabia que havia um propósito. Sabe, irmãos, se alguém estiver sofrendo por alguma coisa, se você estiver passando alguma prova, alguma luta no seu casamento, ou luta financeira, passando uma prova na sua saúde, eu não sei qual é o motivo, eu só sei de uma coisa: se você for fiel, se você for obediente, se você reagir da maneira correta, Deus vai te promover, amém, irmãos? Porque quem passa por prova, quem passa pelo sofrimento, há um propósito: fazer você crescer. Deus quer levar você a um nível maior de conhecimento dele, de experiência. Não é? Pessoas que você conhece, que já passaram por muitas lutas, e foram pessoas de oração, pessoas que buscaram o Senhor, não ficaram murmurando nem reclamando. Observe a vida dessas pessoas. São pessoas cheias de fé, alegres, porque venceram aquela prova. Então, se você está passando por alguma prova, cuidado para você não ser reprovado, porque tem pessoas que a vida toda é uma prova. Não sai daquela situação porque está reagindo da maneira errada. Então, sofrimento é para nós cristãos também. Então, ser cristão não nos isenta do sofrimento, mas de acordo com a perspectiva de Deus, o sofrimento é necessário para o nosso crescimento espiritual. Na verdade, ninguém se alegra pelo sofrimento, mas pelos resultados que ele produz nas nossas vidas, quando temos as atitudes corretas. Então, o sofrimento irmãos, é para você subir de nível. E nós cantamos essa música agora, encerramos o louvor com essa canção, né? Eu desejo, queremos ir além do que podemos ver, queremos ver a tua face. Quem quer ver a face do Senhor? Quem quer crescer? Você está dizendo: eu quero sofrer, Senhor. Manda prova para mim. Porque não tem como você subir de nível se antes você não passar por um teste. Vem provas para quem quer crescer. É igual na escola, né? Você quer passar de ano, tem que vir o teste para ver se você está realmente habilitado. Espiritualmente também, para você romper, você vai precisar passar por testes. E o teste é o sofrimento, as provações. Elas testam a autenticidade e purificam a nossa fé das impurezas e afasta aquilo que é falso dentro de nós. Nós só conhecemos o nível de fé que temos quando passamos pelas provas. Uma coisa é você dizer: eu amo Jesus. Olha, quando tudo está bem, você está com dinheiro no bolso, com saúde, sua família está legal, quem não vai amar Jesus? Agora, amar Jesus quando você está desempregado, quando você está passando por uma luta na saúde, ou quando, as coisas não estão acontecendo, e os testes estão vindo, e você está passando por escassez, aí é que a coisa vai aparecer. Se você ama ou não ama,
Se for só um amor de palavras, vai aparecer a autenticidade da sua fé, não é? Quando eu falo de prova, irmãos, e se alguém tiver uma prova financeira, você está clamando ao Senhor, está vivendo de bico, é um bico aqui, é um bico ali, cadê o emprego? Eu jejuo, eu oro e nada muda. Meu Deus, o Senhor não me ama, o Senhor não está me ouvindo. Não, Ele está. Deus está te ouvindo, mas é necessário essa prova, porque você tem pedido: Deus, eu quero ir além. Deus, eu quero ser tudo que está no teu coração. É mesmo? Então vamos ver se você quer mesmo. Então vem as provas. E quando fala de prova financeira, irmãos, eu entendo muito bem. Porque eu e Marcos, nós falimos financeiramente. Passamos uma prova. Nós passamos 3 anos sem fazer feira, irmãos. A gente ia para o supermercado com a calculadora, ia com R$10, só podia comprar 10. Então a gente só comprava aquilo que estava faltando. E chegou uma fase que nem para isso dava mais. Então na época, e a gente fiel a Deus, né? Honrando o Senhor, mas estávamos passando pela prova. E aí, não tinha mais condições de pagar aluguel. O pai de Marcos estava precisando que a gente fosse para a casa dele, porque ele só tem 2 filhos, Marcos e uma irmã. E a outra filha foi estudar em Belo Horizonte. A mãe de Marcos já tinha falecido e nós estávamos falidos. Então eu disse: Marcos, nós vamos ter que morar na casa do teu pai. Depois de 10 anos de casados, nunca fomos morar na casa de ninguém. E aquela guerra dentro de mim. E eu sabia que os inimigos estavam zombando de mim. Mulher de fé, cadê você? Você não disse que estava fazendo a vontade de Deus? Cadê que você está fazendo a vontade de Deus? Cadê o dinheiro? E eu disse: Deus, eu decido te honrar. O Senhor é bom. E eu decidi não murmurar nessa hora. Eu decidi que eu ia adorar. E eu ia sempre abrir a boca para louvá-lo. E a gente saiu de casa, me lembro, fazendo as malas, fazendo a bagagem, mudança. E todo mundo pensando: puxa vida, como o pastor Marcos é dedicado, foi morar na casa do pai, para ele não ficar só. Era nada, era falência. Mas só nós 2 sabíamos. E a Adriel, né, que estava conosco. A Adriel era pequena. E a gente foi para casa do meu sogro. E eu agradecendo a Deus, né, porque Deus abriu essa porta. Porque nós não tínhamos mais dinheiro para pagar aluguel. E na casa do meu sogro, ele tinha uma secretária, eu digo aleluia. Só que aí eu não dei trabalho para ela. As nossas roupas eu lavava, eu passava. Ela tomava conta da casa, fazia o almoço, que era a função que ela sempre fazia. E eu não ia dar trabalho, fazia aquilo que era da nossa família. Mas eu me trancava no quarto, irmãos. Me ajoelhava e eu ia adorar. Na minha mente vinha pensamentos terríveis. Uma opressão vinha sobre mim. Era como se o inimigo estivesse rindo da minha cara. Falida. Nunca mais tu vai ter uma casa para morar. Vai ficar de favor o resto da vida. E a situação terrível financeiramente. E no meio daquelas opressões de pensamentos terríveis, para eu murmurar, eu disse: não vou murmurar. Senhor, quer dizer que tu és fiel. O Senhor vai nos tirar dessa situação. Senhor, nós vamos ter a nossa casa. Irmão, vocês acreditam que no meio dessa falência, nós construímos a nossa casa em 6 meses, irmãos? A gente só fez um pedaço dela, né? Até eu estava dizendo a Marco, quer terminar minha casa. Né? Já estamos 10 anos que nós estamos morando lá. Fez 11 anos, na verdade, agora, Dia dos Pais. Nós estamos no Dia das Mães, né? Fez 11 anos, eu digo: Marcos, está na hora de terminar a nossa casa. A gente só fez o básico aqui, nós temos que terminar em cima. Mas a nossa casa nasceu, Deus abriu as portas, quando nós estávamos na casa do meu sogro. E eu ficava de joelhos lá no quarto, eu ficava: Deus, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Ficamos na casa do meu sogro 9 meses. 3 meses era Marcos limpando terreno atrás, que a gente mora atrás da casa do meu sogro. Aleluia por aquele terreno maravilhoso. Em 3 meses Marcos estava com o irmão, e foi da igreja, foi limpando. Passou 3 meses para limpar, tirar tanta árvore, que era um pomar lá atrás. E começou a construção
Deus abriu as portas, meu sogro nos deu, né, uma oferta. E Deus foi fazendo seus milagres no meio da falência. E Deus chegou assim para Marcos na época e disse: Marcos, eu quero que você dizime 11%, não é 10%. Aí Marcos chegou para mim e disse: não, vamos começar agora a dizimar 11%. Eu digo: tá certo, se Deus mandou. É gente falido. Naturalmente falando, quem é que vai aumentar dízimo numa falência, irmãos? Por isso que dízimo não é algo natural, é algo espiritual. Dízimo é a chave que Deus usa para fazer milagres, irmãos. E no meio daquela falência, no outro mês, Deus falou para Marcos: não é 11, é 12. E do pouquinho que a gente tinha, a gente foi dizimando. E no outro mês foi para 13. E foi subindo no meio da falência. Desde aquela época, irmãos, nós não damos 10%, nós damos 21%. Já faz mais do que 10 anos, 11 anos, que Deus nos foi subindo. E Deus falou para Marcos: eu quero que você todo mês me dê 21%. Parecia uma loucura. E aí nós começamos o CCA. A igreja nos ofertava meio salário. E um ano depois eu estava grávida de Abner. E agora, meu Deus, nós estávamos ainda com muitas dívidas. Já estávamos na nossa casa própria, mas tínhamos muitas dívidas ainda. E aí apareceu um concurso lá na Universidade Federal. E eu me lembro que era um casal da nossa igreja. Eles não estão conosco mais, mas Cristiane, ela chegou para mim e disse: pastora, vai ter concurso. Diga ao pastor. Aí quando Marcos soube, Marcos então recebeu uma apostila assim bem grossa. E era na área da administração. Só que Marcos fez geografia, irmãos. Marcos estudou, acho que foi 2 semanas, irmãos, para o concurso. Só tinha 7 vagas. E eu grávida, eu orava: Deus, abre uma porta, eu creio que tu és um Deus de milagre. E aí, irmãos, no dia que saiu o resultado, Marcos estava, eu não sei se era no 9º lugar, era alguma coisa assim, era no 8º lugar, faltando uma vaga. Digo: Marcos, é tua. Como que vai ser minha? Se já completou. Pois Deus não ia deixar você no 8º lugar, se é para ter 7 vagas. Vai acontecer alguma coisa. Aí na mesma semana, irmãos, Deus abriu uma porta e Marcos entrou. Uma pessoa passou no concurso e ele entrou. E eu vi um milagre de Deus. E por causa da nossa fidelidade na falência, em todo mês dá o nosso dízimo, Deus tirou a gente daquela situação terrível de tantas dívidas. Mas a culpa não era de Deus, era nossa. Nós fomos mal administradores. Você pode dizer assim: eu sou tão fiel no meu dízimo, só vive endividado, não prospera. A culpa não é de Deus não, meu irmão, é sua. Você é fiel no dízimo, mas você é péssimo administrador. Você só gasta e gasta mais do que ganha. Faça um teste. Pare aí um ano sem comprar, só pague suas dívidas. Você vai prosperar? Vai acontecer um milagre na sua vida, amém? O problema não é Deus, Deus é fiel. E eu digo isso, sabe por quê? Porque eu experimentei a fidelidade de Deus na falência. Ele fez coisas sobrenaturais, mas contou. E eu já contei várias vezes. Quando eu estava grávida de Abner, além de Marco passar no concurso, esse concurso tinha plano de saúde. Eu estava com 7 meses. E quando Marcos passou, o plano era sem carência, irmãos. Eu fui atendida, não paguei nada. Foi milagre em cima de milagre. Eu me lembro que até hoje, a gente não tinha nada. Eu tinha 2 macacões emprestados da minha irmã. E eu dizia: abre a porta, Deus, abre a porta, Deus. Eu me lembro, primeiro salário de Marcos, 100% de Deus, que ele tinha feito um voto de dar o primeiro salário a Deus. Enquanto isso, minha barriga ia crescendo. E chegou o mês de novembro. Ele nasceu em dezembro. E nós fomos para Caruaru comprar algumas coisas. Eu me lembro que a gente comprou, eu acho que foi R$300 de roupa. Irmãos, foi uma peça de cada e umas coisas. Digo: Jesus, abençoe esse menino, Senhor.
Irmãos, veja o que aconteceu. Uma semana depois que eu fiz essas compras, que era nada, uma amiga nossa dos Estados Unidos tinha ido morar na Alemanha e mandou uma caixa para nós. Ela não sabia que eu estava grávida. Irmãos, a caixa era tão grande que eu tive que abrir as duas portas lá de casa para entrar a caixa. Quando eu abri a caixa, era tudo de recém-nascido. Era mamadeira, chupeta, era forro, era... E só coisa de primeiro mundo, aleluia. Passei uma semana sem dormir de tanta emoção que eu tive, irmãos. Olha, era tanta roupa que não cabia na coisa. Olha, a cômoda encheu. Eu disse, meu Deus, não posso ser egoísta, eu vou distribuir. Eu dei para 7 famílias da igreja. De tanta roupa que Abner ganhou dessa amiga nossa. E eu fiquei perplexa. Por quê? Porque Deus viu que a gente estava sendo fiel no dízimo na hora da falência. Olha, irmãos, a primeira coisa que o diabo quer é que você, quando está apertado financeiramente, tira o dízimo. Por quê? Porque o buraco vai crescendo. E é um buraco cada vez mais profundo, sim ou não? É assim. Por isso que a Bíblia diz, roubará o homem a Deus? Em quê? Te roubamos. Nos dízimos e nas ofertas. Dízimo e oferta não é seu e nem é meu. É do Senhor, é da obra do Senhor. Por isso que é sobrenatural. Porque quando a gente dizima, Deus faz, sabe o quê? E Ele diz, fazei prova de mim, diz o Senhor. Se não vos abrir as portas dos céus, janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. E eu experimentei isso, irmãos. Isto foi só o começo, tem mais. Um dia eu estava ligando para minha irmã Ana Márcia. E eu não sei o que aconteceu, irmãos. Eu liguei no número errado. Quando eu olhei, era uma amiga nossa naquela época, arquiteta. Meu Deus, era Ana Márcia. E eu toquei lá no celular, Ana Paula. Aí eu disse, meu Deus, eu errei. Aí desliguei o celular. Aí ela retorna para mim. Pastora, você ligou para mim. Eu digo, mulher, desculpa, foi um engano. Você está grávida? Digo, estou. Comprou o berço? Eu digo, não. Você se incomoda de usar o berço do meu menino? Eu digo, de jeito nenhum. Gente, eu fui para casa dela. Cheguei lá, o berço era americano. Aleluia. Gente, eu vi com o berço. Ela me deu um negócio lá de botar, um tapete de botar no chão. Ela me deu um suporte de botar banheiro em cima. Olha, a gente veio transbordando com o nosso Fiat Uno. E eu assim, gente, eu nunca experimentei na minha vida tantas bênçãos. Por causa da minha fidelidade no dízimo e nas ofertas. Então eu sei o que é passar por privação. Eu quero te dizer... Passando esses 3 anos, em que a gente só comprava coisa que faltava, nunca nos faltou nada, irmãos. Eu nunca deixei nem de fazer as unhas, que toda semana tinha meu dia de fazer as unhas. Deus sabia que eu gostava, aleluia. E Ele me presenteava. Olha, Deus nunca deixou faltar nada para mim e para Marcos. Nós não tínhamos com abundância, mas nada nos faltou. E eu me lembro até hoje, quando nós fomos fazer feira, a primeira feira depois do concurso, gente, eu quase fiquei sem dormir, com minha despensa. 3 anos depois, estava lá tudo transbordando. Deus é fiel, amém, irmão? Vamos aplaudir o Senhor. Então, quando fala de prova financeira, eu sei o que é isso. Mas eu sei o que é tomar uma decisão de não murmurar. Ficamos 9 meses na casa do meu sogro. Mas o diabo dizia para mim, tu vai ficar aí o resto da vida falida. Sabe, quando temos uma atitude correta, olha para mim. A atitude correta muda os nossos tempos. Sabe, o tempo dessa prova vai demorar até quando você tiver atitudes corretas. É você que vai determinar quanto tempo vai demorar a sua prova. Você sabe que o povo de Israel era para passar pelo deserto. Deus tinha libertado eles lá da escravidão do Egito.
Deus, ele queria que eles passassem pelo deserto para serem purificados no coração do Egito, dos ensinamentos errados. Eles tinham que passar pelo deserto para experimentar o tempo novo de Deus. Essa viagem demoraria 11 anos, mas porque eles eram murmuradores, reclamadores, nunca adoravam, nunca se alegravam com nada. Eles ficaram 40 anos no deserto e morreram lá. Num tempo de 11 dias, durou 40 anos, eles morreram lá. Então nós é que determinamos quanto tempo vai demorar a nossa prova. As nossas atitudes é que vão mudar os nossos tempos, irmãos. Essa é a verdade. Má atitude, você vai ficar sempre vivendo as mesmas coisas. Não vai mudar. Essa prova que você está passando vai continuar. Talvez 10 anos, talvez 20 anos. Você que vai determinar. Diga, Deus me livre. Então pare de murmurar. Aceite as correções de Deus. Ouça o Senhor. Olhe, toda vez que estamos passando por prova, é porque Deus quer nos promover. Deus quer te abençoar. Deus quer te fazer crescer. Mas só vai acontecer isso se você tiver atitudes corretas. Então o apóstolo Paulo, Tiago, Pedro, eles entendiam o valor das provações, das lutas, do sofrimento. E eles se alegravam. Eles sabiam que Deus estava planejando fazê-los crescer. Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso que eu estou passando? Como o Senhor quer que eu reaja nessa fase agora da minha vida? Me mostre. Quem tem esse coração cresce com mais rapidez, avança com mais rapidez. Essa é a vontade de Deus. Não lhe destruir, meu irmão, mas a vontade de Deus é lhe abençoar. Olha, agora o que Tiago, eu falei o que Tiago pensa, né? Ele disse que era motivo de grande alegria. Olha o que aqui Pedro diz. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco. Diga, sofrer por um pouco. Irmãos, Ele não vai tirar o sofrimento. Ele não vai tirar essa fase da sua vida. Ele permite que você passe por isso. Se você estiver em 1 Pedro 5, não sei se sua Bíblia está aberta, mas olha aí o capítulo 4. Como Pedro via as provações. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, olha o que está escrito aí. Amados, fale comigo, eu sou amado. Mais forte, diga, eu sou amado. Olha como ele começa esse versículo, Pedro dizendo, amados. A gente às vezes não se sente amado, irmãos. Quando estamos passando pelo sofrimento, pelo teste, pela escassez, quando as respostas não chegam, parece que não somos amados. Ficamos duvidando, será que Deus me ama mesmo? Se Ele me amasse, Ele não ia permitir eu passar por isso. Mas eu quero dizer, isso é mentira. Deus te ama sim. Ele te ama tanto que Ele está permitindo você passar por esse teste para você crescer. Para Ele transformar você em um novo homem. Para Ele transformar você numa nova mulher. Porque Ele te ama tanto que Ele quer te amadurecer. Por isso que Pedro começa o versículo dizendo, amado. Não duvide que você é amada por Deus. Ele te ama tanto que para você se tornar o que Ele quer, você tem que passar pelo sofrimento, por esse sofrimento, por esse teste e outros que virão. É para você ir além. Mas Ele te garante, eu estou contigo todos os dias. Nessas horas, parece que a gente não sente Deus, não vê Deus, se sente só.
Onde o Senhor está? Será que o Senhor está me ouvindo? Eu quero te dizer, Ele está te ouvindo sim. Porque você é muito amado e muito amada. Deus se importa com você sim. Mas é necessário. Depois de você ter sofrido por um pouco, é necessário esse pouco de sofrimento na sua vida. É necessário esse teste. E ele fala assim: amado, não se surpreenda, não fique assustado. Meu Deus! O que está acontecendo comigo? Por que estou passando por isso? Cadê o Senhor? Me abandonou? Não. Você é amado, você é amada, e Ele está permitindo você ser testado. Não fique surpreso, nem assustada, porque você está passando por essa provação. Não se surpreenda, não fique assustado com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho tivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida que participa dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Ele está dizendo: olhe, alegre-se. Alegre-se porque há um propósito nesse sofrimento. Quando a resposta chegar, você vai dar a Deus toda a glória. Você não vai ficar se orgulhando de você mesmo. Você vai saber que foi o Senhor que fez esse grande milagre na sua vida. Amém, queridos? E ele disse: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, nem como ladrão, ou criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se você sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Portanto, versículo 19: se vocês estiverem sofrendo segundo a vontade divina. Uau! Existe sofrimento segundo a vontade divina? Será que é a vontade de Deus que eu esteja passando por isso? É a vontade de Deus. Porque Jó, ele não estava sofrendo porque ele pecou, não, irmãos. A Bíblia diz que o próprio Deus elogiou Jó e disse a Satanás: Satanás, viste o meu servo Jó? Ninguém há na terra tão fiel quanto esse homem. Homem justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus elogiou Jó, mas Deus permitiu ele passar pelo sofrimento. Então o sofrimento não só vem como consequência de erros. É bem que é verdade, irmãos. Acontece que tem pessoas que estão sofrendo aqui por causa de escolhas erradas. Como consequência dos seus erros, você está sofrendo. Esse sofrimento é mas existe um sofrimento segundo a vontade divina, que é quando você é um homem justo, reto, íntegro, faz tudo certo e mesmo assim está passando pelo sofrimento. Existem provas para pessoas corretas, mas se você está passando pelo sofrimento por estar fazendo tudo certo, permaneça fiel. Porque quem é fiel vai ser recompensado, promovido pelo Senhor. Amém, irmãos? Então, se vocês estiverem sofrendo segundo a vontade divina, continue a fazer o que é certo, o que é direito.
Não pare de ser fiel. Entregue-se aos cuidados do fiel Criador, pois Ele sempre cumpre as suas promessas. 1 Pedro capítulo 4. Depois você lê em casa, para você meditar. 12 até o 19. Então o sofrimento acontece com quem faz as coisas erradas, sim. Porque esse sofrimento não é segundo a vontade de Deus. Esse sofrimento é consequência dos erros. Mas um sofrimento que acontece com uma pessoa que está fazendo tudo certo, que é fiel, esse sofrimento vai trazer glória para a sua vida. Você vai ser muito honrado pelo Senhor, se tiver atitudes corretas. Quem está entendendo, diga amém. Olha 2 Coríntios 4:17. Paulo disse: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. E isso significa, irmãos, que se reagirmos da maneira correta, esse sofrimento trará sobre mim, sobre você, mais da presença de Deus. Vai vir sobre você mais um peso de glória, amém? Quem sofre segundo a vontade de Deus, permanece fiel. Irmãos, essa pessoa vai ser tão honrado, vai ter experiências poderosas. O nível de fé dessa pessoa cresce. Ela vai falar com outras pessoas: eu sei o que é isso que eu passei, Deus vai fazer com você porque Ele fez comigo. Amém? Quem passa pelo sofrimento por ser fiel ao Senhor, deixa de ser criança e amadurece. Então Pedro, ele disse: olha, é necessário você sofrer por um pouco de tempo, para que você possa experimentar os milagres do Senhor. Então existem coisas que Deus faz conosco, quando passamos pelo sofrimento. A primeira coisa que Deus faz, sabe o que é? É aperfeiçoar a nossa vida. Por que um cristão sofre? Para ser aperfeiçoado. Deus está te aperfeiçoando. Então, o que significa isso? Significa que Deus usa o sofrimento para nos equipar, colocar em ordem a nossa vida, reparar as coisas erradas em nós e dentro de nós. E assim Ele ajustará o nosso caráter. Deus usa, irmãos, situações de crise financeira como foi a nossa. Deus usa tribulações, às vezes uma morte, escassez, às vezes humilhação, desprezo, dor, decepção, derrota. Sabe por quê? Porque aquilo que somos aparecerá através do sofrimento. Você sabe que somos testados. E aquilo que está dentro de nós vai aparecer quando estivermos debaixo de pressão. O que você aparece. Tem gente que se revolta quando está passando por um momento difícil, de escassez, de injustiça. E Deus quer aperfeiçoar a sua vida. Às vezes Deus usa o sofrimento para tratar o nosso caráter. Às vezes somos mentirosos. Não falamos com fidelidade as coisas. A gente não é sim, sim, não, não. Às vezes nós falamos uma coisa e acrescentamos, e aí Deus tem que tratar você nessa área. E aí você passa por situações no seu trabalho, de fofoca, e seu nome está envolvido, de vergonha. Você falou isso, aí você falou e acrescentou, aí tem que passar em humilhação e vergonha. Mas por que isso? Deus tratando o seu caráter. Às vezes é o temperamento explosivo. Aí Deus permite provas para você se tornar calmo, ter domínio próprio.
Então Deus vai aperfeiçoando as nossas vidas. Por isso Ele permite a gente passar pelo sofrimento. Sabe, irmãos? Jacó, por exemplo, a Bíblia diz que ele passou lá em Gênesis 31. Se estiver anotando, coloque aí. Gênesis 31, 38 ou 42. Diz que Jó ficou lá na casa do sogro 20 anos, trabalhando, sendo injustiçado, sendo explorado. Mas Deus permitiu que ele ficasse lá, passando aquela situação, porque Jacó era um homem enganador, mentiroso, trapaceiro, era um homem enrolão, e Deus queria transformar o caráter dele. Agora, não precisava ser 20 anos. Ele ficou 20 anos porque ele não se deixou tratar no caráter. Mas a Bíblia diz, no capítulo 32 de Gênesis, que Jacó caiu em si. Meu Deus! A Bíblia diz que ele decidiu buscar o Senhor. 20 anos sofrendo injustamente e dando um jeitinho na vida dele. Até que um dia ele disse: meu Deus, mude a minha vida. No capítulo 32 diz que ele ficou a sós com Deus. Meu irmão, se você está passando por prova, pare de fugir de Deus. Quem foge de Deus não muda. E se você não muda, a situação não vai mudar. Deus só vai mudar a situação quando você mudar o seu coração. Enquanto você continuar um Jacó na sua vida, um enrolão, uma pessoa difícil, que não aceita correção, que não aceita se quebrantar, se humilhar, ser tratado, vai ficar sua vida assim, em círculo. Você que vai determinar quanto tempo vai ser esse tratamento. Quem está entendendo? Jacó ficou 20 anos. Mas porque ele não teve posturas corretas. Mas a Bíblia diz que no capítulo 32, ele resolveu buscar a Deus. Ficou de madrugada buscando o Senhor. Senhor, Senhor, me abençoe, mude meu caráter. O Senhor diz: como te chamas? Eu sou Jacó, Deus. Enrolado, trapaceiro, enganador. Irmãos, ou você resolve buscar o Senhor e se deixar tratar, e se deixar corrigir, ou você vai ficar 40 anos e morrer no deserto. É você que determina se você vai cumprir o chamado de Deus, ou se vai ser um Jacó o resto da sua vida. E quando ele admitiu que ele era, depois de 20 anos, não precisava demorar tanto. Não precisava. Mas ele não buscou o Senhor. E quando ele disse: Deus, eu não vou te largar, eu não vou deixar o Senhor enquanto o Senhor não me abençoar, o Senhor não me mudar. Deus disse: então, a partir de agora, você não é mais Jacó, você agora é Israel, príncipe de Deus. Porque você me buscou, porque você foi corajoso em se humilhar, em admitir as suas falhas de caráter. Você agora é um homem de Deus, príncipe. Mas enquanto ele ficou fugindo de Deus, botando a culpa nos outros, eu sou assim porque também fulano foi assim. Irmão, enquanto você bota a culpa nos outros por causa dos seus erros, quem está andando em círculo é você. Quem está entendendo? De uma coisa eu sei: os anos estão passando, e quem vai determinar se vai cumprir o chamado é você, não é Deus. Deus sempre quer cumprir o chamado e as promessas. Mas sabe quem impede por uma má atitude? Somos nós. Por não nos quebrantarmos, por não aceitarmos correção. Às vezes Deus usa até o nosso discipulador para nos corrigir. Pare desse comportamento errado. Não estou fazendo nada demais. Vai ficar aí o resto da vida sendo Jacó.
Mas quando você, Deus, eu não quero viver o resto da minha vida andando em círculo. Meu Deus, ajuda eu a avançar. Senhor, pode tratar comigo mesmo. Quando você quiser mudança, saiba que Deus também quer mudança. E a Bíblia diz que então a sorte de Jacó mudou. Mas ele, por 20 anos, não quis ter atitudes corretas. Se você quer crescer, meu irmão, vá buscar o Senhor. Pergunte ao Espírito Santo: o que é que está errado dentro de mim, Deus? Às vezes Deus está querendo corrigir motivações erradas no seu coração, sentimentos errados, orgulho dentro de você. Talvez você seja uma pessoa muito orgulhosa. Aí a coisa está travada, porque Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça a quem se quebranta, a quem admite quem é. Deus, eu sou orgulhoso mesmo. Quer crescer, meu irmão, se humilha. Vai buscar o Senhor e pergunte por que tenho que passar por isso de novo. Porque essa prova de novo. E Ele vai te dizer. Porque quando passamos pelas situações, várias vezes, nós estamos sendo reprovados, irmãos. Alguma atitude nossa não está agradando o Senhor. Então você vai perguntar: o que tu queres me ensinar? Me ajude a corresponder. Mas pastora, eu tenho procurado ser fiel. Então ouça o que Deus está querendo te dizer. Talvez você seja uma pessoa muito murmuradora, não tenha alegria. Deixa Deus te mostrar. Mas se você buscar o Senhor, de uma coisa eu quero te dizer: sua sorte vai mudar. A segunda coisa que Pedro diz que acontece depois que a gente passa por um pouco de sofrimento. Por que um cristão sofre? Pedro disse que é para a gente ser firme. E quando eu pensei em firmeza, eu pensei em uma coluna que segura o peso. Irmãos, Deus está precisando de pessoas que Ele pode contar. Deus está precisando de gente constante. Olha só o que Paulo escreveu, vamos ler juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, aplicando-vos cada vez mais a obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes, constantes. Olha esse outro versículo que Paulo disse: podemos nos alegrar igualmente quando nos encontrarmos diante dos sofrimentos. Olha só para Paulo. Você pode se alegrar quando estiver passando pelo sofrimento, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. E o que significa a palavra paciência? Perseverança. Sabe, algumas vezes Deus quer tratar conosco com a inconstância. Com algumas pessoas é falha no caráter, temperamento explosivo, motivações erradas. Então os testes, a prova vem, o sofrimento vem para você deixar de ser Jacó. Estão entendendo isso? Sofrimento vem para tratar com as nossas má atitudes. Rebeldia, desonra, inveja, ciúme, competição. Aí vem prova para curar o nosso coração. Deus quer tratar dentro de ti. Se quebrante, admite os seus sentimentos, para que Ele possa então estar aperfeiçoando você. Mas outras vezes, Deus permite a gente passar pelo sofrimento para tirar a nossa inconstância. Deus quer tratar conosco. Sabe por quê? Porque a obra de Deus tem sofrido por causa de pessoas inconstantes. E uma pessoa inconstante é uma pessoa infiel, que é guiada pelas suas próprias emoções. Uma pessoa firme não retrocede por causa das circunstâncias, mas avança. Mas uma pessoa inconstante, por tudo quer desistir. Abre mão do Senhor por qualquer coisa. Tem gente que desvia. Por quê? Porque tem alguém falso lá naquela célula.
Cadê o seu compromisso com Deus? Quem foi que te salvou? Vou sair dessa igreja, porque a pastora não falou comigo. Que coisa feia. Você tem que ser uma pessoa firme, constante, de compromisso com Deus. Porque eu não morri por ti na cruz, foi Jesus. Você está aqui nessa igreja, é por causa de Jesus, querido. E se você não está por causa de Jesus, a partir de hoje esteja. Não esteja por causa de mim, de Marcos, mas por causa do Senhor. Nós somos falhos e vamos falhar contigo. Mas sua aliança, suas raízes devem estar no Senhor. Quantas pessoas se frustram, se decepcionam com outras. Eu não vou mais para a igreja. Não vou mais para a célula. Não quero mais ser discipulador. Não quero ser mais líder. E a obra de Deus sofre com pessoas assim, sem firmeza. Então Deus tem que mandar prova para lhe fazer ser firme. Hebreus capítulo 12, eu achei muito profundo, viu, irmãos? Esse texto aqui de Hebreus, do versículo 2, a parte B. Olha que versículo. Na versão atual, é a nova linguagem de hoje, né? A versão da linguagem de hoje. Diz assim: continuemos a correr, sem desanimar. Olhe, se tem alguém nessa noite desanimado, a palavra do Senhor é para você. Não desanime. Não deixe de crescer. Não deixe de avançar. Pare de andar pelos seus sentimentos. Irmãos, quantas vezes eu vou buscar o Senhor sem sentir nada? Mas eu vou buscar porque eu tenho um compromisso com Ele. Nós fomos chamados para andar pela fé. Não foi para andar segundo os nossos sentimentos. Quem anda pelos sentimentos se torna um fracassado, irmãos. Não cresce, não rompe. E ele diz: continuemos a correr sem desanimar. A corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é Ele quem aperfeiçoa a nossa fé. Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Jesus é o nosso exemplo de uma pessoa perseverante. Ele não deixou que o sofrimento, ele não deixou que a cruz fizesse ele desistir de fazer a vontade de Deus, mas foi fiel até o fim. E nós não podemos, irmãos, ser pessoas que desistem, mas temos que ser pessoas que perseveram. Não sei como está a sua célula, não sei como estão seus discípulos, mas não desista. Persevere. Se você for um discipulador fiel, um líder fiel, Deus vai te honrar. Deus sempre honra pessoas fiéis. A palavra de Deus diz em Gálatas. Você sabe que o livro de Gálatas, você lê. Foi um livro que Paulo estava muito triste, porque tinha alguns irmãos retrocedendo na fé, se deixando influenciar pela conversinha de pessoas. Irmãos, não faça isso. Por isso que a Bíblia diz: quem é sábio anda com sábio, mas o companheiro de insensatos se tornará mau. Escolha com quem você conversa, com quem você anda. Está mal na fé, procura uma pessoa melhor do que você, para te levantar. Se está ruim espiritualmente, não se junte com o pior do que você. Vai os dois morrerem espiritualmente. É dois cegos guiando um ao outro. Vamos lá. Bufo, morreu. Não pode. Está fraco. Liga para alguém para orar por ti. Procura teu discipulador. Não é? Se junte com alguém que vai te ajudar. Paulo disse lá em Gálatas 1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes
Não retrocedam. Gálatas 4, versículo 20. Meus irmãos, eu fiquei bem chocada com Paulo. Paulo estava tão triste com os Gálatas, que ele disse lá no capítulo 4, versículo 20: Gálatas, insensatos, eu estou perplexo ao vosso respeito. Como é que vocês começam bem, começam espiritualmente bem, e agora estão querendo retroceder? A gente não pode, irmãos, retroceder por causa das pessoas, por causa de decepções. Olha o capítulo 1 de Gálatas, versículo 6. Paulo dizendo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Nós não podemos, irmãos, ser pessoas, Maria vai com as outras. Nós temos que ser pessoas que têm compromisso com o Senhor, gente realmente fiel. Olha esse outro texto aqui, coloque aí, Hebreus 10, 36, vamos ler juntos? Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha o versículo 38, todavia, o meu justo viverá pelas emoções. É aí que está dizendo: eu não estou sentindo, não vou ler a Bíblia, não vou para a igreja, eu estou sentindo, não vou para a cela. É assim? O meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus não tem prazer em pessoas inconstantes. Deus não tem prazer em pessoas que retrocedem. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, irmãos, que se você estiver fiel ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, mas se você não permanecer sendo fiel e resolver ser infiel, vou ler esse versículo para a gente orar. Gálatas capítulo 6. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Sabe? Existem ainda mais 3 motivos por que cristãos sofrem. Domingo que vem eu vou terminar essa ministração. Eu quero falar desses 2 motivos. O primeiro, Deus permite passarmos pelo sofrimento para aperfeiçoar a nossa vida. Mas o segundo motivo, que Pedro falou lá em 1 Pedro 5,10, é para nos firmar. Deus não pode contar com gente inconstante. Conte comigo. Aí no outro dia, não, Deus, não conte, vou sair dessa igreja. Tem gente que qualquer coisa quer sair da igreja. Como Deus vai te usar, meu irmão? Uma pessoa inconstante como você. Então você tem que deixar Deus tratar com essa inconstância. Porque para ser como uma coluna, irmãos, uma coluna sustenta peso. Para ser usado por Deus, tem que suportar a provação. Mas tem que ter as atitudes corretas. Se você quer cumprir o chamado do Senhor, se você quer ser uma pessoa que vai experimentar as promessas de Deus, você tem que deixar Deus tratar com a inconstância. Você precisa deixar Deus aperfeiçoar você, seu temperamento, tratar com os seus sentimentos. Porque Deus, Ele permite a gente passar por sofrimento para curar as nossas raízes. Como Deus vai levantar você como um homem de Deus, uma mulher de Deus, você por dentro completamente doente, não se ama, não se vê como Deus te vê. Deus precisa nos tratar, por isso que Ele precisa nos aperfeiçoar através das provas. E eu queria orar por você. Domingo que vem eu vou terminar essa palavra, mas fique em pé. Fique em pé.
Coloque a mão no seu coração. Se você não estava entendendo o porquê passar por isso que você está passando, há um propósito. Mas, pastora, eu sempre procurei honrar o Senhor, sempre procurei ser fiel. Por quê? Deus está te respondendo para tirar a inconstância da sua vida, falhas no seu caráter, doenças dentro da sua alma. Você precisa deixar Deus tratar. Feche os seus olhos. Eu não sei o motivo. Queria que o irmão apagasse as luzes. Queria que você tivesse seu tempo a sós com o Senhor aí. Talvez você orou esses dias. Por que, Deus? Que eu estou passando por isso. De novo? Ser corrigido nessa área. De novo? É porque tem coisas que ainda não foram tratadas dentro de ti. Deixa o Senhor te mostrar. Se você sentir no seu coração e quiser se ajoelhar e ficar diante de Deus e orar, a atitude correta quando estamos passando pela prova, pelo sofrimento, é nos humilharmos diante de Deus. Não se revolte, não se amargure, não murmure, mesmo que você não esteja entendendo nada. Talvez você não estava entendendo nada e Deus está te esclarecendo. Talvez você já sofreu tanto, mas você não mudou, querido. Sofrimento não muda a vida de ninguém. O que muda é a sua atitude. Se você quiser uma mudança, se humilha diante do Senhor. Pare de fugir de Deus. Não queira mais ser um Jacó, um enganador, enrolão, mentiroso. Fica colocando a culpa nos outros. Não, meu irmão. Deus está tratando contigo, porque a falha está em ti. Deixa Deus te corrigir. Não fique surdo nessa noite, porque é para ti essa palavra. É para você. Não é para sua esposa, é para ti mesmo. A gente fica sempre pensando no outro. Não, é contigo. Se você diz: Deus, eu tenho um chamado, Deus te lembre das palavras proféticas. Deus está lembrado, Ele não se esqueceu. E é por isso que Ele está te tratando. Deixa Ele tratar. Não foge do tratamento. Se humilha, meu irmão. Não endureça seu coração. Se você quer experimentar mudanças, não tem como ter mudanças sem uma busca profunda pela presença do Senhor. Não há mudança na superficialidade. Deus é um Deus profundo. Graças a Deus que Ele não desiste de nós. Mas sabe de uma coisa? Enquanto houver coisas para ser tratado dentro de ti, Ele vai ainda continuar te testando, passando, permitindo você passar por essa prova. Porque Ele tem um chamado e Ele não pode te levantar desse jeito. Se você puder orar em línguas aí no seu lugar. É tempo de você se humilhar e buscar a face do Senhor e decidir não ser mais Jacó. Enquanto você tratar você mesmo, fingindo que não tem coisas erradas dentro de você, as coisas não vão mudar. Mas quando você buscar a face do Senhor e se cansar de ser quem você é, pode crer
O Senhor vai mudar a sua sorte como Ele mudou a vida de Jacó. Feche os seus olhos. É se você quiser. É se você quiser. Deus quer mudar seus tempos. Deus quer mudar sua história, suas estações. Mas Ele só vai fazer se você quiser. Querido, se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Mas não apenas os joelhos, mas o coração. Dobre seu coração. Dobre seu coração. Dobre seu coração. É pro seu bem. É pro seu bem. Oriana malabaxere berecandra lamas. Se você buscar o Senhor, sua história vai mudar, querido. Tantos anos que você vive andando em círculo, tantos anos que você ora e as coisas não mudam. É porque você não está deixando Deus tratar o teu coração, as raízes. Esse mal precisa ser arrancado. Esse mal precisa ser arrancado pela mão do Senhor. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode mudar teu nome. Só Ele pode mudar o seu interior. Só Ele pode curar essas feridas. Só Ele pode fazer isso. Mas Ele só vai fazer se você quiser, se você buscar. Enquanto Jacó ficou suportando as coisas, nada mudou. Porque sofrimento não muda a vida de ninguém. Sofrimento é uma estratégia, é uma ferramenta que Deus usa para nos quebrantar, para nos fazer buscar a presença dEle por uma mudança. É porque Deus quer nos mudar o nosso homem interior, curar o nosso coração. Não é o sofrimento que muda, mas Ele usa o sofrimento para você entender que é se humilhando, que é buscando a Ele, que Ele vai fazer. Oh, queira. Diga: Deus, eu preciso tanto mudar. Me ajude a mudar. Me ajude a querer mudar. Me ajude a querer mudar. Deus, eu me acostumei comigo mesmo. Mas eu não quero mais ser Jacó. Eu quero ser a pessoa que está no teu coração. Feche os seus olhos. A presença do Senhor está nesse lugar. Não deixe passar de você, mas agarre o Senhor. Diga: Deus, eu quero um novo tempo na minha vida. Eu quero reagir da maneira correta. Eu quero ver o sofrimento como o Senhor vê. O Senhor está querendo me promover. O Senhor está querendo me levar a níveis mais altos. E eu digo sim ao Senhor. Eu quero crescer. Eu quero avançar. Eu preciso tanto, Senhor. Me leva além. Me ajude a corresponder. Me ajude, Deus, a ter as atitudes corretas, a não murmurar. Mas enquanto eu sofro, me ajude a te adorar. Enquanto estou esperando o teu milagre, me ajude a adorar. Me ajude a me alegrar em ti. Porque o Senhor é a minha alegria. Porque o Senhor é a razão da minha vida. Renove sua aliança com Deus. Você que esfriou na fé. Você que desanimou por causa do sofrimento. Você que estava achando que Deus não estava te ouvindo.
Ele tem te ouvido sim. E Ele quer que você cresça e rompa. Mas tenha as atitudes corretas. Se humilhe. Deixe o Senhor tratar com o seu coração. Se tem amargura dentro de você, se você ficou magoado com alguém, abra mão dessa amargura. Perdoe.